Oi, gente! Estamos aqui para o nosso terceiro vídeo, falando um pouquinho aí do nosso testemunho, da nossa transformação com Jesus Cristo, como casal, como, né, individualmente como cada um, mas principalmente para o Álvaro, né, que eu acho importante falar. A Luana, vocês já estão acostumados a falar um pouquinho? Ó, então vamos lá. Que a gente quer falar um pouquinho agora nesse vídeo sobre a nossa transformação depois da nossa conversão. Quais foram as primeiras mudanças que você sentiu? Tipo, começou a frequentar a igreja e principalmente aceitou Jesus ali. O que foram as primeiras mudanças que você sentiu na tua vida, assim, de mudança? Cara, tem uma que tu vai ficar de cara agora. Que eu não sei? Eu não sei, eu acho que eu não comentei isso. Como? O meu nome é Álvaro Ricardo Puro Oliveira de Jesus. E eu sempre assinava Álvaro Oliveira. E depois da minha conversão mesmo assim, eu assino agora Álvaro Oliveira de Jesus. Em assinatura de e-mail, meu nome no WhatsApp, é tudo Álvaro Oliveira de Jesus. Eu não sei se eu tinha te falado isso já. Não. Mas tanto que algo que não sei porquê, mas eu não me sentia tão confortável antes, né? Eu achava só Álvaro Oliveira aqui. E eu me senti melhor colocando isso. Então, é uma das mudanças assim que. Ah, detalhezinho, né? Mas enfim, curiosidades aí. Mas teve outras mudanças, Ah, assim, teve, outras, né? Não, tipo. bastante. Essa foi uma sutileza, né? Mas acho que complementa a outra pergunta, que é a parte mais difícil da caminhada do início, porque, como a gente falou no outro vídeo, né? Muita coisa boa acontece, então às vezes a gente fala, né? Aceite Jesus, porque sua vida vai ser transformada, e realmente ela é transformada, mas você precisa honrar com aquilo. Então Deus honra, mas a partir do momento que você é o quê? Obediente. Então a gente É. precisa ser obediente a Deus, né? Então às vezes Deus pede uma coisa para nós, mas é contra a nossa vontade, mas a gente entender que o plano de Deus é muito maior e melhor do que o nosso. Então às vezes eu sempre peço assim, Deus, que seja feita a sua vontade. Então Deus faz a vontade dele, que às vezes é contra a nossa. Então, essa parte difícil, principalmente para mim, é isso, sabe? De você ser obediente, de você fazer o que Deus está te mandando fazer. Que teve muita coisa que eu tive que fazer e foi muito difícil, essa parte da caminhada. E aí você honrar com aquilo, né? Deus te honrar com essas coisas, mas a gente entender que muita batalha é enfrentada durante toda essa fase, né? O entregar, eu acho que isso que você está falando um pouco também, né? É muito difícil, né? Quando a gente fala, seja feita a tua vontade, mas se puder me ouvir aqui, né? Me entender, enfim, eu acho que é o mais difícil, não adianta, é o mais difícil mesmo, né? Pode ler a Bíblia, pode estudar, pode ouvir podcast, pode ouvir David Leonardo, Thiago Brunet, pode ouvir tudo, assim, sabe? Mas o entregar de coração, e eu digo assim, de coração mesmo, assim, ó, Deus, está nas tuas mãos. Claro, a gente tem que fazer a nossa parte aqui, né? Mas assim, ó, tá nas tuas mãos, né? Eu quero, eu tenho esse desejo, eu tenho essa intenção, mas eu sei que depende de ti. E entregar, não ser ansioso por isso, né? E isso é uma batalha, né? Tipo, E, porque tu tem sonhos, tu quer realizar o quanto antes, né? E quando a gente fala tudo no tempo de Deus, fica esperando uma resposta de mas oração para tu entender. e normalmente assim, né? Tipo, acontece uma coisa que a gente acha ruim no momento, que depois acontece algo grandioso, a gente entende que aquela coisa ruim foi necessária e importante para que aquela coisa boa acontecesse, Vai né? preparando, né? E voltando até para a pergunta de antes, que agora eu lembrei, uma das mudanças muito grandes que a gente sentiu é tudo que a gente faz, né? Então, por exemplo, você tem uma reunião importante, o que a gente faz antes? Ora, Ora, o Álvaro tá lá na reunião, eu tô orando aqui de casa, né? Então, qualquer decisão que a gente tome aqui, a gente ora. A gente ora de manhã, a gente ora antes das meninas dormir com elas, na refeição a gente ora, né? A gente ora para entregar a nossa semana, para entregar os meus pacientes, para entregar os clientes do Álvaro. Então, para qualquer decisão que for, sei lá, vai comprar qualquer coisa, ora, pergunta para Deus, realmente é isso que você quer? Então, é aquilo, sabe? Deus me mostra. Você quer que eu faça isso? Ou não? Você não vai simplesmente fazer. Às vezes você está fazendo uma escolha errada, que não é na vontade de Deus. Então, isso é uma mudança bem grande que a gente começou a praticar, né? e até entender que a voz da consciência muitas vezes não é a voz de Deus, não é Deus falando, né? Porque assim, ó, é muito fácil quando você quer algo, tudo parece que não, é isso. Agora, ó, tenho certeza que é isso. Mas muitas vezes não, né? Às vezes é só
a tua consciência, o inimigo, né? Enfim, não sei se a gente vai entrar em assuntos depois de batalha espiritual também, mas eu acho que acontece muito, acho, não tenho certeza que acontece E a muito, questão né? da batalha espiritual não é algo muito falado, né? É mais delicado, assim, ninguém quer falar, né? É, É todo mundo delicado, quer assim, né? fugir disso, né? Exatamente, Então, tem gente que até não acredita, né? Fala, não, existe o bem e não existe o mal. Não vai me afetar. E, cara, afeta. Principalmente no momento que a gente se posiciona. Então, a gente está se posicionando aqui, principalmente. Então, pessoas vão ver esse vídeo. E a gente sabe que o inimigo ele quer destruir. Quer que né? a gente quer que a gente paralisa. E, cara, às vezes as pessoas falam, mas pra que eu vou ficar falando na internet e tal? Usa esse instrumento para falar. Você tá aqui para quê? E de fazer discípulos, né? Então, tipo, tu tem que estar lá falando, tu tem que mostrar o amor, mostrar o que Deus vem fazendo na tua vida como realmente testemunho para as pessoas entenderem, né? Mas a questão da batalha espiritual, da guerra espiritual, muita coisa aconteceu depois de que a gente se entregou para Deus. Muita coisa ruim também, né, aconteceu, principalmente. E como é que a gente fazia essas guerras serem vencidas? Jejum, oração e leitura da palavra. São os 3 pontos principais, né? Então a gente jejua, porque tem muitos inimigos aí que só são destruídos com jejum. A gente ora em qualquer situação e a gente lê a Bíblia todos os dias. Todos os dias a gente está lendo, né? Então, quando a gente está em jejum, o Álvaro faz jejum mais frequente que eu, ele tá ali. Então, a cada tantas horas ele tá orando, ele tá entregando algo que ele quer entregar no dia a dia, né? Quer falar sobre isso? E faz parte da caminhada, assim, né? A gente vai entendendo. E, de novo, eu sou novo na caminhada cristã, eu friso bastante isso, né? Em todas as conversas, né? Eu tô aprendendo muito. Eu passei por 2 intensivões, assim, né? Que foi o curso Alfa da igreja e o Legendários. Isso acelerou o meu processo, né? É, a gente já falou ali, né? Começando no protagon, ressignificando algumas coisas, tomando algumas porradas, olhando para algumas coisas que precisavam mudar. Então, na virada de ano, assim, ali realmente teve uma virada de chave, as coisas mudaram muito, né? A faculdade eu não dava muita atenção, não dava bola, comecei a dar mais atenção, muitas coisas assim, né? E né, a gente foi entendendo também essa questão da guerra espiritual, o que acontecia, né? E a gente foi olhando para as nossas batalhas diárias e o quanto isso poderia ser e deve ser, né? E coisas do espírito, assim, né? Porque a gente mudou muito, né? Imagina, a nossa casa, a gente realmente saqueou o inferno, assim, como a gente fala, né? Porque, pô, a gente tava lá na bagunça, e vício, e droga, e bebida, né? E de repente eu, né? Deixei tudo isso de lado para poder ter uma caminhada com Cristo, um relacionamento. Hoje eu falo que de fato eu tenho um relacionamento com Deus, com Jesus Cristo Sua todos amiguinha, os Gui. dias, né? Meu parça, meu pai, né? Então tem que falar com ele todo dia, né? Assim como eu tento falar com meu pai terreno aqui todo dia, né? Pra gente poder ter esse relacionamento, essa conversa é importante, né? Então, todo dia a gente faz a leitura da Bíblia e a gente vai entendendo que para a gente alcançar novos patamares ou alcançar algumas coisas que a gente quer mesmo ou tirar algumas coisas que acontecem em nossas vidas que possam ser guerras espirituais, a gente precisa tomar atitudes diferentes, né? Então, eu entendi que eu precisava matar a minha carne, né? E ressuscitar mais no espírito. Então, deixar os desejos da carne para lá. E isso só é feito com um jejum. Então, não estudei, se fala estudei, parece que realmente fui pesquisar e tal, né? Mas, enfim, ouvi algumas pessoas importantes falando sobre isso, li a Bíblia que fala sobre isso, consultei a minha nutricionista que fala sobre isso também, né? Sobre a questão do jejum. Mas não é nem questão de saúde, assim, é uma questão espiritual total, né? E de fato, tem alguns dias da semana ali que eu faço jejum de quase 24 horas, né? Para poder matar a carne, né? Para deixar vícios, desejos e buscar sonhos, E até pra tu algo ficar melhores. mais sensível, né? Pra Para ouvir ficar mais sensível, Deus, assim. a gente faz muita oração pedindo muita coisa, falando, conversando, né? E a gente espera respostas de orações, né? Seja pedido de saúde para algum amigo, né? Ou seja pedido de algum sonho que a gente tem para realizar dentro da nossa casa, profissionalmente falando, alguns níveis que a gente deseja alcançar. Então, para a gente ficar mais sensível, entender as respostas e poder ter essa comunicação melhor, né? E entender de fato, não tentar tirar um pouco da voz da mente e entender o que vem de resposta do Espírito Santo, de que era preciso isso.
né? E de fato acontece, né? Tem muitas, muitos pontos positivos nessa questão, assim, né? Então a prática do jejum foi algo que eu adotei, assim, entre outras, né? O que mudou na rotina basicamente então é isso, né? A leitura diária da Bíblia, né? O jejum. Hoje tem vários, né? Tem o discipulado que eu faço, que é com um grupo de homens ali, que a gente estuda um livro e tem muitas passagens bíblicas. Hoje eu tenho uma mentoria empresarial que é com o pastor da igreja e também a gente estuda um livro que traz muitos princípios bíblicos para a mesa, né? Então são práticas diárias e semanais, assim, que realmente vem agregando. Ah, tem a live, né? A live de orações dos legendários, que é diário, de segunda a segunda tem live, né? É, vez ou outra, assim, eu acabo não participando, mas de forma geral, desde que eu desci a montanha, assim, quase que a maioria das lives estou presente, assim, né? Então é uma rotina, é diariamente. Então tem muita coisa que aconteceu. Então, se a gente, né, se parar aqui para se aprofundar nisso, né, é bastante coisa. Então, se você tem dúvida de algo, quer que a gente fale um pouco mais sobre algum tema ou alguma coisa específica que tenha acontecido na nossa vida, deixa nos comentários que a gente também pode tentar te ajudar de alguma forma, né? Porque como o Álvaro falou, a gente é novo na fé, né? Então a gente está na igreja aí há um ano e pouco. Tem gente que, meu Deus, há 20 anos, a vida inteira, né, tá ali. Então tem muito mais embasamento do que nós, né? Então, se for para pensar, a gente começou a ler a Bíblia em janeiro, a gente não terminou de ler a Bíblia ainda, né? Então a gente ainda não terminou de ler. A gente é muito novo na fé, né? Então a gente tá só começando. Então, mas realmente foi um ano bem intenso. Então a gente tem muito para aprender. Então a gente tá muito aberto para isso. A gente tem nossos PGs também que a gente frequenta. A gente tem 2 PG para vocês terem ideia, né? A gente não conseguiu largar um, né? A gente foi para outro e assim vai. Então a gente tem uma caminhada diária, sabe? Então é muito. A gente vive Cristo o tempo todo, né? Então a gente troca ideia com muita gente. A gente, né? O Álvaro falou, tem a mentoria, tem o discipulado. Então a gente vem buscando isso o tempo todo, né? Então é algo realmente que só é para agregar. Eu acho que é esse entendimento principal e entender que a batalha vem. É difícil quando a gente fica mais sensível, mais aberto, né? É mais difícil mesmo assim, sabe? Não é como o Wendel Carvalho fala até no Protagon, né? A gente acreditava muito num Deus tutti-frutti, né? Eu vou lá, peço e beleza, que bom que ele vai fazer. E na verdade não, quanto mais você entende da caminhada, mais você é exigido. Porque o que acontece? A partir de agora você sabe disso, né? Então você sabe o que é pecado, você entende, né, o que está errado, né? E a partir desse momento você é mais cobrado por isso, né? Assim como no teu trabalho, por exemplo. Né? Se você não sabe determinada função, você não vai ser cobrado por isso. Mas a partir do momento que você sabe que você assume aquilo para você, você vai ser cobrado por isso, né? No seu relacionamento, a mesma coisa, porque você assume algo, você é cobrado por isso, né? E na vida cristã, espiritual, a mesma coisa. A partir do momento que você se aprofunda, assume o relacionamento e vai buscando, né? Você é cobrado por isso, né? Então, cobrado, claro, tem muita coisa boa, meu. A gente se emociona muito, Mas eu nosso acho que coração vive alegre, né? é isso que eu ia falar. Tipo, a gente tá falando aqui de batalha e tal, né? A gente começa também a ter paz no coração, né? Então, exemplo, aconteceu algo na nossa vida que a gente queria muito, né? E não foi aprovado aquele negócio. E, cara, em outros tempos a gente ia estar pé da vida, ia voltar chorando. Porque, meu Deus, porque não deu certo? Porque, sabe, tipo, por quê? Ia xingar a pessoa que não deu certo. E, cara, a gente voltou de lá assim, ó. Não era pra ser. Acalmando todo mundo. Sabe? Tipo assim, cara, nunca que a gente ia fazer um negócio Não. desse, sabe? Então, eu acho que é sobre isso, sabe? De você ter paz no coração, de entender de que isso é pra tudo, né? Às vezes, sei lá, Deus te livra de muita coisa, então a gente fala, meu Deus, isso foi um livramento, né? Então não era pra ser dessa forma. Deus quer algo melhor pra nós. Então eu acho que é muito dessa paz também, né? Então não é só, meu Deus, Sim. essa coisa ruim. Então Deus te honra com muita coisa também no teu dia a dia, sabe? Então, tipo, meu Deus, a educação das meninas, os princípios que a gente tem aqui em casa, sabe? Meu Deus, tu vai olhar pra elas, todo mundo fala, elas são umas bênçãos, e realmente são umas bênçãos que a gente ganhou, mas porque a gente tem isso dentro de casa, né? Então, a gente não é de, meu Deus, sair gritando, xingando isso e aquilo. Não, sabe? Nossa, tem uma rotina tão boa, né? Claro, são dias e dias, a gente tem perrengue, com uma criança de 2 anos, a gente tem perrengue dentro de casa. Mas a gente consegue, sabe, rir da situação. Claro que às vezes eu dou uma surtada, né, amor? Eu surto mesmo, e se eu falar de maternidade aqui, eu já choro, porque eu vivo as minhas batalhas como mãe,
que eu posso fazer um vídeo também sobre isso, mas é algo que, né, tipo, vai ter batalhas, mas eu acho que Deus está presente em qualquer detalhe, assim, a gente vê o quanto é bom. É um ponto bem importante, né? Se eu me fiz entender que realmente é só de batalhas, não foi isso, né? Eu só quero dizer que a vida não. A partir do momento que pensa assim, agora eu tô com Cristo, agora, pô, tô na igreja, vai ser só coisa linda, né, cara? Só conquistas. E cada conquista tem um preço, vai conquistar, realmente, né? Mas é no tempo certo, né? A gente aprendeu até no curso Alpha, né? Que nós temos 3 respostas em oração, assim, né? Que é o sim, o não e o espera. O sim, maravilha, né? A gente, bom, é isso mesmo que eu esperava. O não, ele é frustrante, né? E o importante é, como a Luana falou, tu ter paz para ouvir o não. E isso muda muito, assim, né? Isso, realmente, assim, é a paz de Deus que excede todo entendimento. Quando tu consegue entender isso, tu fica em paz. A tua decisão pode ter sido frustrante, mas o teu coração está em paz. Vai chegar e vai deitar e não vai ficar se martirizando por aquilo ali, buscando culpado, reclamando, né? Aquilo não vai estragar o teu dia, né? Tu vai entender que, cara, beleza. E o espera, ele é algo que Agoniante. agoniante, né? Exatamente, ele trabalha a tua ansiedade. Então, quando você fica um período sem resposta e você está em paz com isso, também é importante a gente entender, né? E pegar esse lado, ter esse entendimento. Eu acho que isso são pontos bem importantes da gente entender e até frisar aqui nessa conversa, que fez parte de todo o nosso desenvolvimento, né? Isso tudo a gente aprendeu de novo no intensivo que a gente fez, né? Porque nós somos novos na fé aí, mas esse intensivo que a gente fez, ele mostrou muitas coisas, né? E a gente continuou sendo praticante disso, né? Para poder entender. E como a Lana falou, a gente traz para nossa casa, o relacionamento das nossas filhas, a educação delas, o dia a dia delas, é tudo importante, né? Então, faz parte, é um jogo de coisas, assim, né? São várias coisas que vão se moldando, vão se amarrando, se costurando para poder ir para frente. Eu acho que é isso, né? Sobre a nossa vida depois da conversão. Mas a gente quer, né, falar um pouquinho mais. Então, assim, pessoal, se tiver alguma dúvida, tiver alguma dica, ó, as crianças aqui, ó, as cria aqui. Deixa seu like, curte o vídeo, compartilha, né, com quem você quiser, que acha importante sobre isso. É a minha mini leãozinho, olha lá, dá tchau. Sim. É isso, meu amor. Isso aí. Nossa família. Beijo, deixa seu like. Deixa o like.